Olá pessoal, eu me chamo Nelson Barradas, sou fisioterapeuta, tenho mestrado, tenho doutorado em psicanálise, sou especialista em fisioterapia traumato-ortopédica, sou RPGista, tenho algumas especialidades na terapia manual, como Maitland, Mulligan, fascias e pompagens, mas acima de tudo, sou um avaliador do meu paciente. Sou um investigador, como eu digo para os meus alunos, porque também sou professor universitário há 23 anos, praticamente o mesmo tempo que eu tenho de formação acadêmica, porque iniciei cedo na docência e acredito eu que fui chamado, Deus usou alguém para me convidar, porque eu nunca abri mão da propedêutica. É isso que eu quero falar para vocês. Eu quero lembrar aos doutores, aos profissionais de saúde, falo aqui como fisioterapeuta, mas acima de tudo como profissional de saúde, com experiência de quem também já foi secretário de saúde por alguns anos. Depois você entra aí na minha página, se você tiver curiosidade, que você vai entender o que eu estou falando. Fui coordenador acadêmico também por vários anos. Então, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, eu estou aqui para te ajudar. Não me queira mal, mas eu não me dobro aos modismos. Eu não cedo às tentações das facilidades. Porque propedêutica sempre foi e sempre será uma das maiores áreas em importância para qualquer profissional de saúde. Deixa eu te lembrar aqui, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, mas com toda a seriedade que esse assunto requer. Então deixa eu só lembrar você aqui, meu querido, o que é propedêutica? Vamos lá. É o conjunto de técnicas e procedimentos pelos quais um paciente é examinado, com a finalidade de se chegar a uma hipótese diagnóstica. Lembrando aqui, quando a gente fala hipótese diagnóstica, a gente está falando de diagnóstico, que cada profissional de saúde tem o seu. Eu tenho o meu como psicanalista, eu tenho o meu como fisioterapeuta, eu tenho o meu até mesmo como teólogo, que também sou, pela misericórdia de Deus. Então, na realidade, todo profissional que tem um mínimo de compromisso com sua profissão, ele tem metas a cumprir. Agora, sinceramente, eu não consigo entender como é que eu vou traçar uma meta, que na fisioterapia a gente chama de objetivos terapêuticos, ou objetivos da assistência fisioterapêutica, mas um administrador de uma empresa, ele tem metas a cumprir. Então, eu não consigo entender, sinceramente, como é que alguém consegue traçar uma meta em cima de algo que não conhece. Como é que eu vou estabelecer um objetivo para o meu paciente se eu não conheço a disfunção que ele tem? Eu tenho uma empresa também. Eu sou diretor e fundador da Estância Terra Prometida. Se você quiser conhecer um pouquinho aí, também tem aí na página, onde a gente tem uma abordagem maior. Eu coloco em prática as minhas 3 atuações: na teologia, como pastor, na psicanálise e na fisioterapia. Então aqui eu englobo essas 3 dimensões, mas eu só estou querendo te dar um exemplo, que eu também tenho metas como diretor da Estância Terra Prometida, que é a minha empresa. Mas para eu traçar metas,
Eu preciso entender o contexto que essa empresa está. Eu preciso diagnosticar qual é a missão dela, o que eu quero gerar com isso, qual é o custo. Quando chega alguém aqui para querer alugar o espaço, que é uma das finalidades aqui também, eu alugo o espaço para eventos eclesiásticos, eu preciso saber o quanto que eu vou gastar, o quanto que vai ser de custo para eu poder botar em cima dessa locação. Porque se eu tenho R$1.000 de gasto com água e com luz, por exemplo, eu não posso cobrar R$500. Eu só estou te dando um exemplo que as coisas não podem ser feitas no chute, mas na saúde estão fazendo isso. Aí eu tenho que usar um ditado que é para o mundo que eu quero descer, ou então Jesus me abana. Como é que eu posso traçar um objetivo e depois um tratamento se eu não diagnostiquei? Ou pior, estão dando diagnóstico somente em cima de exames complementares. E o tema desse vídeo, se você entrou, tu vai ver aí, vai ser: exames complementares não substituem o exame físico, e muito menos a anamnese. A anamnese já tem uma mensagem aí. Se você de repente esqueceu, se você está parado no mercado, você quer voltar para a área de saúde, tem um texto aí, tem um vídeo aí, uma mensagem sobre anamnese clínica. Então, dando sequência aqui, propedêutico é o conjunto de técnicas e procedimentos pelos quais um paciente é examinado, com a finalidade de se chegar a uma hipótese diagnóstica. Essas técnicas envolvem entrevista do paciente, que nada mais é do que a anamnese, que eu acabei de falar. O significado de anamnese é entrevista. Exame físico. E por último, análise dos exames complementares. Então, como eu disse para você no início, eu não me curvo a modismos. Eu me curvo às coisas atuais que são científicas, mas simplesmente estão abandonando a propedêutica e partindo direto para o tratamento. Eu acabei agora, segundos antes de entrar nessa mensagem, de receber um zap de alguém me parabenizando por um tratamento de uma pessoa em comum, de um amigo em comum. E eu respondi para ele, agradeci o elogio, porque hoje é difícil você ser elogiado, porque para te criticar tem muitos, inclusive vários vão me criticar. Não tem problema, não tem problema. Inclusive você pode até comentar aí, com todo carinho, com todo amor, com toda educação, com todo respeito. Senão eu vou bloquear, porque o tema desse canal aqui é o caminho da verdade. Não é que eu sou o dono da verdade, mas eu estudo para botar em prática a verdade. A verdade é a ciência. A verdade é a ciência. Essa é a verdade, que tem comprovação científica, que eu acredito que a ciência está abaixo de Deus. A ciência também é de Deus. Deus criou a ciência, usou pessoas para pesquisar como usa, mas a ciência também é de Deus. Então nesse canal você vai encontrar mensagens pautadas na ciência e pautadas na teologia, que é na qual eu acredito. Então, eu falei para essa pessoa, acabei de responder, obrigado, mas eu quero só uma ajuda sua, divulgue que essa é a verdadeira fisioterapia. Eu não usei um aparelho, eu não usei um gelo, eu usei, graças a Deus, as minhas mãos. E é pós-cirúrgico, hein? É um caso pós-cirúrgico. Fratura de maléolo com placa e parafuso, com 5 semanas. Mas por que eu fiz isso? Porque eu me pautei na anamnese, eu me pautei no exame físico,
E por último, eu tive acesso ao exame de imagem, que inclusive parabenizei quem fez a cirurgia. Se preocupou com a biomecânica do paciente. Porque se tiver artrodesado a articulação, não adianta, eu tenho que esperar retirar, mas não foi artrodesado não. Foi só fixado o traço de fratura. Inclusive eu respondi para essa pessoa também agora que ele só não está mais evoluído porque eu estou aguardando a consulta dele na próxima semana, a revisão com o cirurgião, que vai liberar ou não a carga parcial no membro que foi fraturado. Então note que por isso muitos estão desanimados com a profissão da saúde. Eu falo especificamente para fisioterapeuta, mas abrangendo profissionais de saúde, porque em algum momento desandou o caldo, meu irmão. Desandou o caldo. Não dá para partir direto para tratamento. Até porque a nível de propedêutica, primeiro eu uso a anamnese, antes vem até a identificação do paciente, que eu não abro mão também de fazer, porque ali também eu tenho dados específicos sobre o paciente, mas vamos entrar na anamnese especificamente, exame físico, que engloba exames complementares. Fechei o diagnóstico, aí que eu vou traçar os objetivos do tratamento, e por último eu chego ao tratamento. Mas existe uma ânsia de se tratar, aí se observa a coisa robotizada, automatizada e querem fazer. Não vai dar certo, meu amado. Até porque cada um tem a sua individualidade e a sua particularidade. Para concluir esse vídeo, que eu não quero me estender, depois eu até vou fazer um explicando o que é inspeção, palpação, teste articular, teste muscular, percussão, ausculta. Na minha época de formação acadêmica, e eu glorifico a Deus porque me formei na instituição, na Universidade Gama Filho, que infelizmente hoje está fechada, é uma pena, foi fechada, e nós tivemos aula de propedêutica, de semiologia, de semiotécnica, na Santa Casa de Misericórdia, onde eu aprendi muito, no terceiro período já. Ali caiu a minha ficha da importância do diagnóstico, e a partir dali, tudo que era tratamento eu antecipava, eu retrocedia para tentar entender o que era a disfunção, qual era o quadro clínico daquela patologia, para eu poder entender a disfunção. Então sempre priorizo. Inclusive eu tenho uma modesta estante aqui atrás de mim, então alguns livros ali, eu sempre falo para o meu acadêmico também, tem mais que está guardado, mas 90% dos meus livros ali são de avaliação, são de propedêutica, avaliação, semiologia, exame físico. Na minha época de formação, já se dizia que, preste atenção como é que a coisa é paradoxa, é antagônica. Já se dizia que uma boa anamnese com um bom exame físico, a gente tinha probabilidade de atingirmos 80% do diagnóstico, independente de exames complementares. No primeiro momento você não tem prática, você até duvida, né? Então, se eu estou falando para acadêmico, acredita nisso. Quando você chegar à tua prática, bota em prática esses conceitos, não fique só na teoria, que você vai se dar bem, vai por mim. Então, no primeiro momento a gente ficava assim, mas depois eu acreditei em quem falou comigo, estudei, fui livros. Inclusive eu tenho um outro canal aí com meu amigo, o professor Nelson Marques, que a gente lançou essa campanha, troque a rede social por um livro científico, por um artigo científico. Vai ver o que eu estou falando, é verdade? Vai lá no livro, vai lá ver se é verdade o que eu estou falando. E agora, eu fazendo estudos mais recentes, olha como é que é antagônico.
A tecnologia aprofundou. As máquinas de ressonância, tomografia, de exames laboratoriais se modernizaram, que eu estou falando de coisa de 1994, século passado, quando eu escutei isso a primeira vez, semiologia, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Passado 26 anos, a tecnologia avançou demais, inclusive até procedimentos. O paciente fazia cirurgia, tinha que ficar imobilizado 20 dias, 30 dias, depois se descobriu que quanto mais tempo ficar imobilizado, pior. Por isso que eu estou tratando esse paciente, o médico liberou ele com 3 semanas para eu mobilizar, principalmente a articulação tibiotársika. Então, se descobriu a síndrome do imobilismo, quanto mais tempo parado, pior o paciente, que é o que eu digo sempre, o que agride o corpo humano não é o movimento, o que agride é a falta de movimento. É só você ver lá síndrome do imobilismo, síndrome da imobilização, que você vai entender isso. Aí eu fazendo um estudo mais recente, olha aqui como é que mudou. Aí você deve estar pensando, não, doutor, então se aprofundou a tecnologia, os mecanismos de investigação, radioisótopo, a radiologia, enfim, deve ter caído essa margem. Então a anamnese e o exame físico não é mais 80%. A tecnologia deve ter avançado mais, então eu dependo mais da tecnologia. Sabe de nada, inocente. Sabe-se hoje que a anamnese, quando bem conduzida, é responsável por 85% do diagnóstico, liberando 10% para o exame físico ou clínico, inspeção, palpação, ausculta, percussão, teste muscular, articular, teste específico, e 5% para os exames laboratoriais ou complementares. Então, se você é paciente aí, está me ouvindo, cuidado, quem está te tratando aí só deu ênfase a exames. E nós aprendemos também que o exame complementar sozinho não te diz nada. Ele tem que ser correlacionado com o exame físico e com a anamnese. E estão dando diagnóstico em cima de somente imagem. Quantos e quantos pacientes eu recebo desesperado, muitos até deprimido, porque não sabe o que vai fazer, e quando eu parto para a anamnese, para o exame físico, o cenário é outro. Então, querido, se você é profissional de saúde, não esqueça da propedêutica, nunca é tarde para aplicá-la, nunca é tarde para aprofundá-la. Eu estudo até hoje, e se você é meu aluno, foi meu aluno, você sabe que eu sempre falei isso para você. A última coisa que eu me interesso é com tratamento. Então nunca é tarde para você se aprofundar na anatomia, na fisiologia, na cinesiologia, na fisiopatologia, para poder te ajudar a entender os métodos e técnicas de avaliação, que nada mais é do que a propedêutica. E se você é paciente, eu estou finalizando agora, e se você é paciente e foi em algum lugar, algum profissional de saúde, que só viu o teu exame e deu um parecer, desconfia. Mesmo que o que ele falou tenha sido bom aos teus ouvidos, ou que tenha sido mal ao teu ouvido, desconfia. Procure outro profissional que te entreviste, que faça uma anamnese com você. Depois, se você não lembra o que é, eu tenho um vídeo aí sobre anamnese. Se ele pegou teu exame, não encostou em você e já profetizou maldição na sua vida, é o chamado profeta do caos, desconfie. No mais, estou aqui para te ajudar, pode comentar aí, estou para te ajudar mesmo. Mas
eu não falo mentira para te agradar. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.